Mas depois da palavra, irmã. Então, assim, eu passei por um processo. Então, eu cheguei, essa serva de Deus, era da minha igreja, uma serva abençoada, dessa igreja que eu fui, que era uma batista renovada, que as vestes são normais, é tudo normal, né? Mas ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Ali Deus começou já a me ensinar, a retirar de mim coisas aos poucos que Ele queria retirar da minha vida, porque é um processo. Então, Deus pode levar você para uma batista renovada, e depois Deus pode trabalhar e tirar você de lá para uma igreja mais pentecostal, mais tradicional, como Ele fez comigo. E eu tenho 2 filhas do meu casamento, né? Minhas filhas, Deus tem me sustentado para cuidar delas. Deus começou a trabalhar em mim para que eu trabalhasse. Poder sentar, igreja? Para poder eu ter ali estrutura de cuidar da minha filha. Então, hoje eu me vejo como uma mulher estruturada. E hoje eu estou na presença de Deus, como Deus me quer. Na posição que Ele me quer. E ali Deus foi trabalhando. E aí eu saí dessa batista renovada e fui para outra igreja, que era um ministério também pentecostal, era igreja Assembleia de Cristo, Unção e Vida. E ali eu comecei a fazer a obra, ali eu fui ungida a missionária, e só que essa igreja não crescia. Esse ministério lá em Venturosa não crescia, era da Pedra, da cidade vizinha. E eu perguntei ao Senhor, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Comecei a orar ao Senhor, disse, Senhor, eu vou ficar, isso era no começo do ano, eu vou ficar até o fim do ano nesse ministério. E eu quero uma resposta, porque eu estou trabalhando, eu estou ajudando, estou me empenhando, eu e outra diaconisa, mas eu quero resposta. E se eu quero saber se o Senhor me quer aqui nesse ministério. Ali eu comecei a orar, e Deus me deu resposta. E eu saí do ministério, pedi ao pastor, debaixo da bênção. Eu saí, eu disse, estou saindo, porque o ministério não tem progredido aqui na cidade, não tem crescido. E orei ao Senhor, e o Senhor me deu a resposta. E ali eu disse, estou saindo, porque o Senhor mesmo me liberou, porque Ele disse que ia fechar a igreja em Venturosa. Então, Ele mesmo tinha me liberado. Eu disse, ia liberar a outra diaconisa. Então, eu disse, eu estou saindo debaixo da bênção, porque o Senhor mesmo me liberou ontem. Aí, no outro dia, ele voltou atrás. Aí eu disse, Senhor, mas o Senhor deu a resposta ontem. O Senhor deu a resposta ontem. Aí eu disse, pastor, o Senhor me perdoe, mas eu estava orando por uma resposta, e a resposta veio da sua boca. O Senhor nos me liberou ontem, e pela sua liberação eu saí debaixo da bênção do ministério. E ali eu orei, e Deus me deu 3 confirmações para eu ir para o ministério da pastora Berenice. E estou lá aprendendo com a pastora, que é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. E estou lá. E aí, Deus começa a trabalhar nas minhas vestes. Aí eu começo a sonhar. Sonhar andando de saia. Sonhar andando de vestido. Aí começa a sonhar. Eu usava luzes. Aí Deus começa a sonhar minhas filhas pintando meu cabelo, da cor do meu cabelo, que é a cor que Deus fez. Eu disse, Senhor, o Senhor quer que eu pinte meu cabelo, tire minhas luzes. E eu vou fazer. E ali, minha filha mesmo foi quem pintou meu cabelo. Disse, coloca aí logo um castanho escuro, que é para ficar escuro, da cor que meu cabelo é. E Deus foi trabalhando, me mostrando como Deus queria que eu fosse, que eu estivesse andando com Ele. E eu não entendi o propósito. Aí, quando foi no início do ano, Deus usou uma serva de Deus, um vaso, e disse assim, abriu minha mão e disse, estou colocando um dom nas tuas mãos. Aí colocou e fechou. Quando tu tocar com as tuas mãos, coisa grande vai acontecer. Ali eu não entendi, irmãs, o que era este dom. Aí quando foi no sábado,
no domingo lá na Igreja Batista Betesda, em Venturosa, Deus fala comigo. A irmã, uma mulher que estava sentada, começou a se tremer, se entronchar. E Deus disse, vai lá. Aí eu fui, porque eu sou obediente. Aí disse, coloca a mão nela. Aí quando eu coloquei a mão, aí ela caiu. Aí eu tive um pouco de medo, porque era a minha primeira obra. Aí Deus disse, se abaixa, coloca a mão nela e diga, sai em nome de Jesus. E o inimigo falou, por isso que eu tive medo. Quando eu coloquei a mão, que ela caiu na unção, aí ela disse, eu vou matar ela. Aí Deus disse, não tenha medo, faça o que eu estou te dizendo, te abaixa, coloca a mão nela, manda ele se calar, coloca a mão nela e diga, sai em nome de Jesus. Irmãos, pela a graça de Deus, ali Deus me mostrou qual era o dom. É o dom de libertação, o dom de cura, de libertação, principalmente. Eu já orei em pessoas que também já foram curadas. E assim, irmãos, eu não esperava, mas quem escolhe o dom é Deus. E Deus escolhe a quem vai entregar o dom, porque não é a todo mundo que Deus entrega. Quando Deus entrega algo a mim e a você, porque Ele sabe que você vai cumprir com o que Ele determinou na tua vida. Porque você tem merecimento diante de Deus. Porque muitas vezes a gente não merece nada. Mas Deus, Ele vê o coração de quem Ele entrega algo. Deus vê a renúncia, a obediência de quem Deus vai entregar um dom. E ali houve um levante. Eu fiquei sem entender. Houve um grande levante. E eu disse, Jesus, mas como é que tem esse levante? E houve reunião. Eu disse, Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Então, ali eu depois entendi, né? Aí uma irmã disse, irmã, é assim mesmo. Quando Deus entrega um dom a alguém, tem levante. Quando Deus entrega um dom a alguém, tem perseguição. Tem prova, não é fácil. E ali Deus foi trabalhando, a missionária já falou comigo, ela já entendeu, né? Deus mostrou. Então, porque temos, irmão, na nossa caminhada, perseguições, temos provas, temos, e a gente tem que ficar na posição que Deus nos colocou, naquela cadeira que Deus colocou, nós temos que ficar. Doendo, chorando e gemendo, muitas vezes, decantando assim, mas é Deus que nos quer na posição que Ele nos colocou. E muitas vezes eu creio, eu digo, irmãos, que me deu vontade de sair daquela cadeira, daquela posição, mas eu disse, Senhor, eu vou ficar aqui, porque eu vou honrar ao Senhor em primeiro lugar, e honrar a minha pastora, Berenice, a qual o Senhor me mandou aqui para ajudá-la, para colaborar com a obra. E é desse jeito, irmãos, vamos ter provas, vamos ter dificuldades, mas o nosso Deus, Ele quando requer alguma coisa, quando Ele entrega alguma coisa a nós, fica na posição, fica lá, mesmo doendo, mesmo chorando, muitas vezes querendo até sair, mas não saia não, fica aí sentada, fica na posição. Porque Deus foi quem colocou a mim e a você nesta posição. E então, irmãos, aí eu vim para a igreja na dor, e isso faz 15 anos, eu tinha uma bebezinha de 1 ano e 8 meses, e eu cuidei da minha filha e tenho cuidado até hoje. E Deus tem sido o meu provedor. O meu provedor. Não é fácil. Muitas mulheres que passam por um casamento desestruturado, não sei, Deus abençoe que todas estejam casadas e abençoadas. E se tiver luta num casamento, lute, continue, mas lute pelo seu casamento. Porque eu não tive a sabedoria. Naquela época eu era uma mulher tola. Porque eu não estava na igreja. Hoje eu sou uma mulher sábia.
E muitas vezes sou considerada como tola, porque quando eu dou conselho ao povo do mundo, não separa. Ao povo que não conhece a Deus, não separe. Lute pelo seu casamento, pregue a palavra, seja sábia e comece a pregar a palavra do Senhor. Muitos não nos entendem, acham como que nós fôssemos loucas. Né? Mas a palavra de Deus é loucura para o mundo. A palavra mesmo diz, mas a gente tem que perseverar pregando, ensinando e ajudando e orando pessoas. Pronto, já me conhece um pouquinho da minha história. E agora vamos para a palavra que está lá em 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Hoje Deus vai deitar azeite sobre a igreja. Porque Ele é grande. Ele é poderoso. Então, vamos ficar de pé, irmãos, em referência à palavra do Senhor. Que diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ele disse: tua serva nada tem, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio todos os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podeis sentar, igreja. Então, essa é uma palavra conhecida da campanha, uma campanha abençoada. E eu meditando nessa palavra, né? Essa viúva, ela estava na prova. E quantas vezes a gente não está na prova? Cada uma na sua prova, cada uma na sua situação. Mas todos nós temos provas. Todos nós, enquanto tivermos vida aqui na terra, os somos servos de Deus, vamos ter prova. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aquela viúva, ela tinha uma grande prova, e eu observei que a maior prova dela era o luto, o sofrimento, a dor de ter perdido o seu marido, o seu provedor. E além de ter perdido o seu provedor, aquela mulher se vê na situação agora, como Deus disse que o homem é a cabeça do lar, ela passou a ser a cabeça do seu lar e a cuidar dos seus filhos. Então, aquela mulher provada, mas aquela mulher, ela diz: que hei de fazer eu, Senhor, agora? Que hei de fazer? E ela começou a se lembrar do seu esposo. Porque a palavra diz o quê? A palavra diz que o seu esposo, ele era um servo. Quando ela chega: o meu marido
Coisa linda, né? O meu marido morreu, mas tu sabes que o teu servo servia ao Senhor. Então, o marido dela era quem era servo obediente do Senhor. Dava para entender que aquela mulher não era tão serva quanto o seu marido. E eu fiquei pensando, quando a gente é servo de Deus, como aquele homem, mesmo ele na morte, ele morreu e ele era servo. E Deus, pela sua grande misericórdia, cuidou de sua família, do seu lar, mesmo depois da sua partida. Ele cuidou da sua família. De um jeito diferente, mas Deus cuidou. E então aquela mulher diz, eu vou recorrer ao profeta, porque se o profeta meu marido servia ao profeta, servia a Deus e ouvia o profeta, eu vou ao profeta para ver se o profeta me dá algum conselho, me dá alguma ajuda, me dá alguma direção. Honre os profetas na terra, honre, porque profeta merece honra. Pastor, missionária, diaconisa, cada um com seu chamado merece honra. Honre a sua liderança, porque eles dão conselhos debaixo da palavra de Deus. E aquela mulher ainda estava com outra prova, a prova financeira, porque estava faltando dinheiro. Eu imagino até para o sustento, para a comida, para o alimento. Ela estava faltando, porque a palavra diz que o marido dela ficou devendo ao credor. Então, se estava devendo, o dinheiro não estava sobrando. Ela se encontra numa prova financeira também. E ali ela fala com o profeta, e o profeta, orientado pelo Deus Todo-Poderoso, diz, que eu de fazer? Declara-me o que tem na tua casa. Aí ela diz, tua serva só tem em casa uma botija de azeite. E Deus ali fala com aquele servo, orienta aquele servo. E além de orientar aquele servo, Deus honrou o que o servo mandou ela fazer. Pois se cumpriu, o azeite foi multiplicado. Deus honra servo na terra. Então, muitas vezes, tem gente que olha para mim, olha para a missionária, olha para o pastor, e olha assim, mas será que é? Mas será que faz? Mas será que realmente acontece? Será que está sendo orientado? E muitas vezes, muita gente não quer dar nada por mim, e nada por muitos servos de Deus, e não compreende a nossa chamada. Mas ali Deus honrou aquele profeta, porque aquele profeta honrava a Deus. Se você honra a Deus, você vai ser honrado. Se você honra a Deus, você vai falar e Deus vai dizer, vou fazer, porque eu que disse a meu servo e a minha serva. E vai acontecer, porque eu vou honrar ele na terra. Vou dizer e vai acontecer. Vai falar e vai acontecer. Vai acontecer milagre nesta igreja, pois o azeite vai descer. Vai ter unção, vai ter mais unção. Depois dessa campanha, vocês depois vão contar, vão testemunhar o que Deus fez. Então, aquela mulher ficou preocupada, porque eu acho que a maior preocupação que eu tenho é quando eu digo, minhas filhas, Senhor. E aquela mulher estava vendo que seus filhos seriam tirados dela para serem servos escravos do credor. E ali, imagine vocês que têm filhos. Quando o filho sente uma dorzinha, a gente já sente a dor. A gente já fica triste, a gente já fica, tão triste, que já fica pedindo a Deus, Senhor, é meu filho, é minha filha, é filho tocou no filho. A gente senta, a gente geme, a gente senta a dor e começa a orar ao Senhor, a se prostrar, a clamar pelos nossos filhos. Porque eu acredito que abaixo de Deus, nossos filhos são os nossos maiores tesouros. Primeiro Deus, depois nossos filhos. São os maiores tesouros, né? E quem tem um bom esposo também, né? É um tesouro também. Então, tocar em família é muito, né? Toca na nossa família, está tocando na gente.
Aí a gente começa a buscar, cavar o poço, orar, para o inimigo não tocar, para o inimigo não mexer. É tanto livramento que Deus tem dado à minha filha. É tanto livramento que eu digo, Senhor, acampa os anjos da terra e os do céu, mas trazem paz para a minha casa. E eu já vejo Deus trabalhando na minha filha. Eu já vejo Deus trabalhando na minha filha mais velha. Já vejo sinais. Eu digo, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é lindo. Eu já vejo Deus trabalhando no coração dela. E Deus vai fazer. Deus vai libertar. Deus vai salvar a nossa família. Os que ainda não são, vão ser servos, vão obedecer. Deus vai trazer, porque Ele é grande. Ele honra a oração de servo na terra. Ele escuta lá do seu trono e faz por mim e por você. E aquela viúva diz, obedeceu ao servo, ao profeta, e o profeta Eliseu, de acordo com o que ele mandou, tomou as vasilhas emprestadas e desceu o azeite. E aquele azeite foi descendo, derramando. Deus está derramando azeite. Deus está derramando azeite na vida de vocês aqui hoje. E na minha vida também. O azeite da unção. O azeite da unção. O azeite está descendo sobre a igreja. Vai receber dom. Tem gente que vai receber dom, mas é necessário obedecer e renunciar. Renuncie, obedeça, que Deus te dá dom. O dom que às vezes você diz, mas Senhor, que dom? Não estou nem pedindo dom. Aí Deus diz, mas eu dou porque me agrado, eu dou porque estou me agradando da serva, eu dou porque estou me agradando do servo, eu dou porque quero usar meu servo, minha serva, com um dom para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas sejam libertas e alcançadas pela graça e a salvação. Então a mulher fecha lá a porta e começa a descer o azeite nas vasilhas, as vasilhas enchendo. E aquela mulher, meu Deus, que milagre é esse? Que milagre é esse? Quem se via ao Senhor é meu marido. Quem teme ao Senhor é meu marido. Mas eu agora vejo que o Senhor é Deus que faz milagre. Pois o azeite está se multiplicando nos das vasilhas. As vasilhas encheram. E aquela mulher se viu com a solução que aparentemente, aos olhos humanos, que solução seria essa do azeite? As vasilhas encheram, como é que vai resolver o problema dela? E aquela mulher ainda não entendeu, viu o grande milagre e não entendeu o que ia fazer com aquele azeite. Ei, Deus vai descer o azeite e tu vai perguntar por que está descendo o azeite, porque o Senhor está fazendo, decanta lá, se decanta lá. Eu faço como quero, do jeito que eu quero, vou descer, vou derramar, e tu vai depois entender como a viúva entendeu, decanta lá, se. E esse Deus grande, ela ainda não entendeu, o azeite se multiplicou. E ela vai ao profeta Eliseu e pergunta, e agora? As vasilhas estão cheias de azeite. O que é que eu vou fazer? Aí o profeta Eliseu diz, que coisa linda, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Minha gente, foi muita multiplicação de azeite, porque ele diz, olha, vai, paga a tua dívida e tu e teus filhos viverão do resto. Eu imagino assim, meu Deus, como é que eles iam viver o resto? Viverão do resto. Aí eu entendi, o resto da vida viveriam daquele azeite. Era muito azeite, viu? E azeite era caro naquela época, porque ele disse, tu e teus filhos vivereis do resto. Mostra que o azeite tinha valor, era valor. Qual é o teu valor? Qual é o teu valor perante Deus? Muitos dizem que talvez para você, olha, você não tem valor. Mas para Deus, nós temos um grande valor. O valor que o nosso Deus ama cada um de nós, de uma forma tão grande, que Ele diz,
tem valor para mim, tem valor porque está obedecendo, tem valor porque está renunciando, tem valor porque está me agradando, tem valor porque está trabalhando na obra. Decanta lá assim, e está ajudando muitas vidas. Uma palavra, muitas vezes pessoas estão aí angustiadas, sofridas como essa mulher, estão na dor. Mas uma palavra de um servo e uma serva de Deus, muitas vezes muda o quadro daquela vida que você diz, mas Senhor, eu estou aqui falando, eu estou aqui conversando com essa mulher, com este homem, dando conselho, mas ele não vem para a casa do Senhor, mas ela não vem para a casa do Senhor. Estou eu perdendo meu tempo? Está perdendo tempo não, porque o tempo é de Deus. A gente planta a semente hoje, e o fruto você vai ver amanhã. Quantas vezes você fala e acontece? Umas vezes eu ainda não estava nem nessa posição que eu estou hoje. E eu fui numa praia, eu ainda era da Batista Boas Novas, ainda tinha uns carrapichozinhos para tirar, né? Ainda estava precisando, Deus estava tratando, tirando os carrapichos, tirando as raízes, tirando os bagaços. E ali eu vi um caso de um rapaz. Aí eu disse assim, mas isso é errado perante a palavra de Deus. Está errado. Deus constituiu o homem e a mulher para se casarem e para formar família. E você tem vontade de casar, de ter uma família? Ele disse, tenho. Aí eu falei, então você está no caminho errado. O caminho de Deus é esse. Ali eu preguei para aquele rapaz, falei. Aí quando um dia eu ia passando na frente de uma assembleia de Pernambuco, lá na minha cidade, quando eu vejo o rapaz com o microfone cantando, na igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. Aí eu disse, Senhor, mas meu coração ficou tão alegre, tão alegre, tão alegre. Aí eu disse, Senhor, aquela palavra, aquela sementinha que eu plantei lá atrás. Olha o rapaz na igreja, casou, tem filhos e está servindo ao Senhor. Deus nos usa, então fale. Fale onde você estiver do Deus grande, do Deus que faz, do Deus que salva, do Deus que liberta. E às vezes a gente nem fala pregando, fala ensinando. E Deus vai e faz. Deus vai e faz. O nosso testemunho, Ele fala muitas vezes, mais do que minhas palavras, do que tuas palavras. O nosso testemunho, nosso jeito de andar, nosso jeito de ser, as pessoas observam. E depois a gente vê os frutos. Então, irmãos, essa viúva, voltando à palavra, ela começou ali a viver de um milagre. Ela começou a viver do milagre da multiplicação do azeite. Aquela viúva passou pelo luto, pelo sofrimento, pela prova. A prova de entregar seus filhos para ser escravos. A dívida, para pagar a dívida. Mas aquela viúva, lá atrás, teve um homem que era obediente ao Senhor. E Deus, para honrar aquele servo que partiu com ele, cuidou da viúva e dos filhos dele. E aquela mulher, ela começou ali, eu imagino, a também obedecer a Deus. Porque ela disse, Senhor, eu não era tão serva como meu marido, mas a partir de hoje eu vou ser tua serva, porque o Senhor fez milagre na minha vida e na vida dos meus filhos. E eu imagino que aquela mulher ali, ela se tornou uma serva, totalmente serva do Senhor, como ela nunca imaginaria, porque ela contemplou o milagre na sua casa. Muitas de nós vamos contemplar o milagre em nossas casas. Para que depois a gente fique com o coração alegre, como imagine que essa viúva passando ainda luto, já se alegrou. Nós vamos contemplar o milagre e vamos agradecer a Deus pelo que Deus fez por nossas famílias, por minhas filhas, pela família de vocês. Vocês vão agradecer,
Porque Deus vai entrar na casa. Porque é lá no quarto, onde você fecha a porta, você se tranca, você ora, se prostra ao Senhor e você conta a Ele. Você pede, porque Deus faz. Então continua orando, continua, não desista porque não acontecer, é no tempo. O tempo é de Deus, o tempo é Ele, no tempo que Ele vai fazer. Ele chega num tempo dele, não é no meu tempo. Quantas pessoas saem da igreja porque dizem, eu não vi a promessa, Deus fez a promessa, e a promessa está de pé, porque o nosso Deus não é filho do homem para que minta, né? Nem filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as pessoas saem da igreja porque não viram a promessa. Mas se ficasse na igreja, a promessa ia acontecer, porque o nosso Deus, Ele não mente. Então, é continuar firme, porque o que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai fazer, vai acontecer. E é nas maiores provas que Deus nos testa, irmãos. Deus nos testa. Quando a gente vai fazer uma prova,